Sejam muito bem-vindos! E onde você pode tirar suas dúvidas aqui sobre macramê, sejam elas de iniciante, sejam elas avançadas, sejam elas sobre o seu negócio, né? Sobre empreender com macramê. Meu nome é Priscila Quack, eu sou a mão, o rosto e o coração por detrás da Sobrenós Macramê. Posso concluir um suporte de plantas com nó quadrado, com nó duplo, né? Que cuidado eu tenho que ter para garantir segurança? Pode finalizar, inclusive se você for no meu feed, você vai ver, já fiz muito, vocês vão ver que lá no feed, se vocês descerem o feed, eu já finalizei suporte, porque eu só fazia suporte quando eu comecei a fazer macramê, né? De N maneiras, assim, muitas formas, inclusive com um nó duplo. Então, toda a atenção que a gente tem que ter na finalização de um suporte com nó duplo é a mesma finalização, é a mesma atenção que a gente tem que ter com qualquer outro tipo de nó, tá? É apertar bem o nó e ter certeza que ele não vai se abrir. Mas dá sim para finalizar ele com qualquer nó que você quiser. Eu já finalizei com nó duplo, já finalizei com nó duplo com laço, já finalizei com meio nó duplo, já finalizei com nó duplo alternado, já finalizei com nó quadrado, quadrado que é diferente do duplo, já finalizei com... Nossa, gente, já finalizei suporte com muitos nós. Depois passa lá, dá uma olhada no feed, tem muita coisa lá, viu? Muita coisa. Quando eu troco o tipo de cordão, a metragem muda. Quando você não só troca o tipo de cordão, mas o milímetro dele, a cor, tudo muda quando a gente troca o tipo de cordão. Por isso que eu falo sempre para vocês anotarem tudo que for necessário todas as vezes que vocês forem começar um projeto e anotar tudo no final do projeto também, tudo que os resultados que aquele projeto deu, né? Então, sim, todas as vezes que a gente muda tipo de cordão, cor de cordão, milímetro de cordão, como é que chama? Lote do cordão, sempre vai alterar a quantidade. Os cordões de algodão podem ser usados para tudo? Ai, é tão relativo essas perguntas, né? Ele pode ser usado para quase tudo. Por exemplo, a gente precisa lembrar alguns pontos, né? Teoricamente, ele pode ser usado para tudo, tá? Para tudo. Tudo que você for fazer, você consegue fazer com qualquer tipo de cordão. O que a gente precisa prestar atenção será que aquele cordão é o mais indicado para aquela peça específica? Tá? Então, poder usar a gente pode, né? A gente pode tudo que a gente quiser, mas a gente tem que arcar com as consequências, né? Então, será que todos os cordões podem ser usados para todo tipo de local, para todo tipo de peça? Qual que é o mais indicado? Né? Então, quando eu falo para vocês que ele pode ser usado, às vezes ele não é o mais indicado para determinada peça. Então, por exemplo, se vocês prestarem atenção, vocês vão saber, se vocês já prestaram atenção, vocês vão saber que todo cordão que fique no clima, pode ser sintético, pode ser cordão próprio para ficar no clima, ele sempre tem a vida útil diminuída, sempre, tá? Então, é uma atenção que a gente tem que ter, que se eu colocar o cordão de algodão, por exemplo, no clima, eu tenho que saber que ele pode vir a estragar antes do que eu esperava, né? Outra coisa que pode acontecer com o cordão de algodão quando ele fica na umidade é ele umedecer mesmo, formar mofo, né? Então, tudo isso a gente tem que prestar atenção. E qual que é o melhor envio de correio, de frete, né? Gente, olha, é muito variado, assim, eu tenho ouvido falar muito bem do melhor envio, assim, os meus alunos, as pessoas que estão fazendo macramê estão falando muito bem do melhor envio, principalmente quando se trata de peças grandes, e às vezes por transportadora, vai depender o tipo de peça que você está fazendo, o nível de trabalho que você tem em relação ao tempo de trabalho que você tem, se você já tem CNPJ ou não, né? Vai depender da medida do trabalho. Então, tudo isso pode
impactar na escolha de qual local você vai usar para enviar os seus produtos, tá? Tem lugares que auxiliam muito dentro desse processo, né? Algumas lojas online já prontas que auxiliam muito dentro desse processo. Gente, é importante sim o CNPJ, viu? É bem importante, mesmo que você comece com o MEI, ele facilita muitos processos, né? O envio, por exemplo, dos produtos, a compra em maior quantidade de matéria-prima, tem a questão se acontecer qualquer coisa com você, né? Tô dizendo de acidente, né? Se acontecer qualquer acidente, está respaldado pelo Estado, pelo governo. Então, eu acho importante sim, tá? Principalmente se você quer se profissionalizar. Ah, tô fazendo só por hobby, é diferente, né? Mas se você quiser se profissionalizar, sim. Você usa cola para finalizar trabalhos com fio náutico? Não, de forma alguma. Toda vez que eu vou finalizar trabalhos com fio náutico, inclusive tem aulas lá no YouTube que eu mostro como eu faço, tá? Todas as vezes que eu vou trabalhar com fio náutico, eu uso a parte azul do fogo com qualquer, na verdade, não só com fio náutico, tá? Com qualquer fio sintético. Todas as vezes que eu vou trabalhar com fio sintético, eu dou acabamento, eu finalizo com a parte azul do fogo, tá? Eu tenho um mini maçarico, você pode usar o fósforo, pode usar isqueiro, tá? Sempre com a parte azul. Para vender poucos produtos, em poucas quantidades, o CNPJ já é necessário, ou só quando começa a vender muita peça? Eu costumo falar para vocês que eu sempre falo aqui da experiência que eu tive na minha vida, né? Então, assim, eu não criei um CNPJ logo que eu comecei a fazer, não, tá? Eu demorei, acho que quase uns 8 meses, 1 ano para ter CNPJ. Ainda tive problema na abertura, gente. Assim, não foi do dia pra noite, não, que eu comecei, eu não comecei com CNPJ, tá? Então, não precisa assim, comecei a fazer, já preciso abrir CNPJ. Não, mas se você quer levar isso como um negócio, é interessante você começar a pensar sobre isso. Se você já estiver vendendo uns produtos com frequência, né, mensais, já pense sobre isso, tá? Eu estou começando agora no macramê, gostaria de saber se o preço da peça é sempre o mesmo, independente do fio. Não, tá? E aí eu quero contar um pouquinho pra vocês da minha experiência. Normalmente a gente muda o preço conforme o tipo de cordão que a gente tá usando, tá? Mas eu preciso falar pra vocês da minha experiência. Quando eu comecei a vender macramê, chegou um momento, mais ou menos quando eu tava uns 8 meses, quando eu engatilhei o meu negócio, assim, eu tava mais ou menos com uns 8 meses de trabalho no macramê, e olha que eu demorei pra engatilhar meu negócio, hein? Porque não tinha ninguém que me ensinasse. Hoje meus alunos fazem isso com o pé nas costas. Tem alunos com 3 meses aí, já vendendo mais do que eu vendia com 8 meses de trabalho. Porque eu não tinha ninguém que me ensinasse, né? Mas o que aconteceu? Eu vendia muito em grande quantidade, em volume, tá? Então, pra vocês terem uma ideia, eu fiquei mais de 3 anos fazendo macramê todos os dias, sem parar, horas por dia. Tá? Então a minha experiência de técnica é grande por essa razão, porque eu pratiquei muito, né? Que a minha experiência foi a seguinte, quando como eu fazia em grande volume de trabalho, eu não tinha tempo para definir orçamento detalhado. Então, quando o cliente perguntava assim para mim, quanto custa um suporte de plantas, o que eu fiz? Só que eu só aprendi a fazer isso, gente, depois que eu paguei. Quando eu comecei a crescer o meu negócio, eu entendi o quanto era importante investir no meu negócio. Então eu paguei um curso, uma consultoria com a Elisângela Batista, inclusive, que muitos dos meus alunos conhecem ela, porque eu coloquei ela dentro do meu curso para falar sobre precificação de produtos artesanais. Eu sempre trago pessoas que sabem mais do que eu sobre esse assunto específico. Aqui você sempre vai aprender macramê comigo, não tem mais ninguém ensinando macramê além de mim, porque eu sei que eu sou muito técnica nisso, eu trabalho há 5 anos com isso. Então aqui dentro do meu curso você nunca vai encontrar alguém ensinando macramê além de mim, porque eu tenho know-how para ensinar macramê para vocês, tudo sobre o macramê, tá? Agora sobre outras coisas, por exemplo, sobre fotografia, sobre precificação, sobre colorimetria, tingimento de cordão, eu sempre trago pessoas muito especializadas nesses assuntos. E a Elisângela Batista é esse caso. Então, voltando ao assunto, a Elisângela, eu fiz uma consultoria de negócio com a Elisângela. E aí eu entendi que eu precisava ganhar tempo em alguns processos.
Então eu passei, na verdade eu já fazia isso intuitivamente e a Eli me ensinou melhor como colocar isso na prática. Eu cobrava um único preço para qualquer tipo de material dos produtos que eu fazia. A não ser que o produto fosse muito grande, tá? Aí não. Agora, vamos falar assim uma peça que a gente chama peça de vaca leiteira, né? Que é o suporte de plantas, por exemplo, né? O suporte de plantas dentro do meu negócio, do meu nicho, ele é uma vaca leiteira, ele sai com muita frequência, assim, eu postei e saiu, postei e saiu. Às vezes eu postava algo já vendido, já saía mais um monte. Então eu trabalhava com muito volume, o suporte de plantas era algo que eu vendia mais em conta perto das outras peças, porque era algo que eu saía com muita frequência. Então eu fiz uma média de valor que eu cobrava, independente do tipo de material que eu usava. Então, dependendo do tipo de material que eu usava, eu tinha mais lucro, dependendo do tipo de material que eu usava, eu tinha menos lucro, mas eu sempre tinha lucro, tá? Mas eu fiz um único orçamento para qualquer tipo de material, porque aquilo fazia com que eu ganhasse tempo. O cliente entrou em contato comigo, eu passava o orçamento, é esse, pá. E aí já vendia, já fazia e dava continuidade no orçamento. Eu não tinha condições de parar para calcular orçamento por orçamento, porque assim, gente, uma coisa é eu fazer um suporte de plantas com pouquíssimos nós. Outra coisa é eu fazer um suporte de plantas que ele é inteiro de nó, né? Então isso também, eu tirei uma média em relação à quantidade de nós, em relação ao tempo de produção, em relação ao lucro. Eu fiz uma média e aí eu vendia todos os suportes, independente se ele tinha pouco, se ele tinha muito, se ele tinha um cordão de algodão, se ele tinha barbante, se ele tinha malha, independente do tipo de material, eu vendia ele sempre pelo mesmo valor, já pensado calculadamente anteriormente, planejado, para que eu conseguisse ganhar tempo dentro desse processo, tá? Essa é a minha experiência. Eu indico para que você faça? Não necessariamente, vai depender do tipo de trabalho que você está fazendo, se você está começando, se você tem muitas vendas ou não, qual é a sua demanda. Eu cheguei a ter mais de 60 dias de espera de trabalho. Só para vocês entenderem o volume do meu trabalho. Fazia em baseata, assim, eu fazia muito, nem sei como fala, mas fazia muito. Então, isso facilitou muito o meu processo. Então, a gente tem que pensar no nosso negócio como um negócio mesmo, né? Então, peraí, se eu tô começando agora e eu não vendo uma quantidade tão grande de produtos, eu preciso calcular certinho a quantidade de produto que vai em cada tipo de projeto, né? Tá bom? Espero ter clareado aí pra você. E para ter maior controle de estoque, de matéria-prima e custo por peça, tem algum sistema ou a tabela de computador? A gente tem. Dentro do método Sobre Nós tem um sistema que ajuda muito com essa questão do controle de estoque, matéria-prima, cálculo de cordões. A gente tem um aplicativo chamado Feito à Mão, que só que ele tá dentro apenas do curso do método, né? Do método Sobre Nós. Você não precisa disso, tá? Se você tiver uma planilha no Excel, você já consegue fazer um bom controle, tá? Algumas ferramentas, gente, elas não são obrigatórias, mas elas facilitam o nosso dia a dia, o nosso passo a passo, né? Então, uma própria planilha no Excel já te ajudaria muito com isso. O que eu faço com o resto de barbantes? Eu faço o que você imaginar. Vai depender do tamanho da sobra. Se for muito pequenininha, eu passo pro Júlio para fazer trabalhos de arte, sabe? Artesanais, assim, colagem. Já fiz... como é que chama? Enchimento de almofada com esses pequenininhos. Faço... Olha, tem uma aluna minha, a Carla faz tempo que ela não aparece. Ela pega um clips, coloca aquela sobra bem pequenininha de barbante na ponta do clips, assim, com nó de montagem, e faz marcar páginas e dá de presente para as pessoas que compram. Ai, gente, dá pra fazer muita coisa, só ter criatividade, viu? Com sobra de cordão dá pra fazer franja, dá pra fazer boneco, olha, o que vocês imaginarem dá pra fazer. Uma cortina para área externa, qual que é o melhor cordão? Eu procuraria algum cordão sintético, tá? Para fazer cortina na área externa. O cordão sintético, assim como os outros, ele também tem de ter a vida útil mais menor, na verdade, não existe mais menor, né? O cordão sintético, ele tem de ter a vida útil menor
Perdão. Qualquer cordão que fique no clima tem de ter a vida útil menor do que ele não ficasse, caso ele não ficasse no clima. Então, se você vai usar uma cortina na área externa, eu indicaria que você trabalhasse com algum cordão sintético. Cordão plástico, corda náutica. Gente, em material de construção, você vai lá, você encontra... Em loja de material de construção, você consegue encontrar vários tipos de cordões que são sintéticos, que dá para fazer muita coisa, né? Corda náutica, corda comum, né? Então, daria. Fio plástico, deixa eu pensar o que mais. Fio de poliéster, de polipropileno. Dá pra fazer. Fez um suporte para área externa com corda plástica de varal. Então, gente, varal é uma coisa que dura muito, né? Eu tinha um varal aqui desde que eu mudei pra cá, vai fazer 6 anos. Eu tinha um varal aqui, ele nem quebrou, ele tá ótimo. O que quebrou foi a placa de plástico que fica no sol. Sabe aquela placa de plástico? Aquele varal que a gente puxa, sabe? Foi o que quebrou, o cordão tá lá fortão. Então, o cordão de varal é uma boa ideia. Qual que é o melhor cordão para desfiar? Gente, eu adoro, e aí é muito pessoal, tá? Essa questão do qual é o melhor cordão para alguma coisa. Mas eu adoro cordão de algodão trançado duplo. Adoro desfiar ele. É muito prático, muito fácil de desfiar. Não solta muito de pelo, que nem o barbante. Gosto muito. Ensina a emendar cordão. Eu já ensinei isso há mais de 1 ano e meio atrás. Vai lá nas minhas redes sociais que você aprende. Apesar de eu não indicar que você faça isso, tá? Aluno meu não emenda cordão, eu fico desesperada com isso, mas eu ensino, né, que vocês pedem tanto, porque eu sou dessas, que vocês pedem, eu vou lá e faço, né, porque vocês não me pedem chorando que eu não faço sorrindo. Mas já ensinei isso aí, depois você passa lá no meu IGTV, no meu destaque, e ensina isso daí já. Ô, gente, deixa eu explicar um pouquinho pra vocês estão perguntando muito do curso, é o seguinte, ó, o Método Sobre Nós, ele é um curso do básico ao avançado, tá? Você aprende lá até como vender, etc. Então, é uma crescente de informações de aprendizado. Ele é um curso pago, um curso gravado, tá? Ele foi gravado com a minha primeira turma, então são aulas gravadas que você tem acesso a elas a qualquer hora que você desejar do dia. Tá? Essas aulas, elas são liberadas, depois do momento que você entra no curso, elas são liberadas gradativamente. Você não vai entrar lá no curso e já vai ter todas as aulas. Por quê, Priscila? Porque tem mais de 60 aulas lá. Tem mais de 50, quase 60 mesmo, 60 horas aulas lá. Tem muito conteúdo. Então, já aconteceu lá no começo, quando eu comecei a vender o curso, a gente liberava um monte de aula. Primeira turma minha, segunda, se eu não me engano. A gente liberou tudo, as pessoas ficaram perdidas, porque tem muita aula. Então, a gente libera isso gradativamente conforme vão passando as semanas, tá? Que mais? E aí tem muitas aulas que vocês podem fazer. Lá eu ensino tudo que eu aprendi dentro desses 5 anos quase. Vai fazer 5 anos em outubro que eu tô fazendo macramê. Quase 5 anos aí fazendo macramê. Eu ensino tudo dentro desse curso, tudo que eu posso. São aulas longas, são aulas com muito conteúdo informativo, tá? Do 0 ao avançado. Outra coisa que vocês costumam perguntar, que vocês já estão perguntando, você ensina a fazer cadeira de balanço no seu curso? Você ensina a fazer filtro dos sonhos? Você ensina a fazer almofada? Você ensina a fazer qualquer peça que você esteja imaginando? É o seguinte, eu tenho muitos passo a passos lá dentro, tenho muito tutorial lá dentro do curso, mas o intuito, se vocês assistiram a Semana do Macramê Sem Segredos, vocês vão saber que o meu curso vai muito além de tutorial, né? Então, os tutoriais, eles servem para te apresentar e te mostrar a forma que eu utilizo o nó, tá? Então, a gente tem mais de 60? Mais de 50 aulas, mais de 50 passo a passo, mais de 50 tutoriais dentro do curso. Mas isso não é nada, acredite, porque lá, independente de qual aula tem, se você seguir as aulas práticas que eu ensino, se você seguir o passo a passo do curso, se você concluir, praticar, você vai sair do curso em 3 meses, menos que isso até, fazendo qualquer peça que você desejar, que você sonhar. Sobre a duração do curso, é uma questão muito
Porque assim, eu continuo ainda, faz mais de um ano que eu abri a primeira turma, né? Já fez um ano que eu abri a primeira turma. Eu continuo atualizando o curso. Então tem sempre coisas novas lá, tá? Assim, a duração vai depender da sua demanda, do seu empenho, do seu trabalho. Se você assistir uma aula por semana, você já vai ganhar muito, vai sair muito na frente. Tá? Se você assistir 2 aulas por semana, vai sair muito na frente. Se você assistir uma aula por dia, depois que você tiver acesso a todas elas, você vai sair muito à frente. Tá? Então, você vai poder ter acesso a ele e a todas as... por exemplo, o pessoal, meu primeiro curso, ainda assim, ainda hoje eles recebem atualizações. Dei aula sobre vendas sobre vendas, né? Sobre nicho, esse tipo de coisa, e eles estão recebendo essa atualização também. Tem acesso a 12 meses, tá? O curso. Eu ainda não testei o cordão de macramê. Visualmente, é o mesmo efeito do barbante 24 fios. Ele é um pouquinho mais molinho que o 24 fios, então ele acaba ficando com a espessura um pouco menor do fio pronto. Ele é mais macio que o 24 fios, tá? Mas ele também é barbante. Aqui ele perguntou, é muito caro o curso, Pri? Barato não é, Kelly. Pense o seguinte, olha, não tem ninguém no Brasil que dê um curso como o meu. Não tô falando porque é só meu, não. Tô falando com dados, tá? Então, assim, as pessoas podem até ensinar o que eu ensino dentro do curso, mas não da forma que eu ensino, do jeito que eu ensino. Pensa que eu tenho 5 anos de experiência, eu ensino lá tudo que eu aprendi dentro desses 5 anos, tem mais de 60 tutoriais, eu ensino mais de 40 tipos de nós. Você não encontra no Brasil nenhum curso que tenha o conteúdo que eu coloco dentro do meu curso. Não tem, não tem. Pode pesquisar, pode procurar. As pessoas podem falar que tem, mas não tem, entendeu? Não é verdade. O conteúdo que tem dentro do meu curso é único. Não tem ninguém no Brasil que tenha a quantidade de conteúdo que eu tenho lá. Ele é diferenciado. Dá pra trabalhar com fio 8 sim, tá bom? Eu já fiz bastante painéis com fio 8. Lá no YouTube ensino a fazer suporte de plantas com esse fio. Qual que é o melhor cordão para fazer suporte de planta médio e grande? A escolha do cordão ela é muito pessoal, tá? Vai depender de um monte de questões. Primeiro, qual que você encontra com facilidade aí na sua região? Qual é o cordão que você encontra com facilidade aí? Por que eu sempre cito isso como primeiro ponto? Porque digamos que você faça um suporte de plantas com um cordão que você tem dificuldade de encontrar, a hora que você postar ou a hora que você quiser vender ele, você vai ter dificuldade de comprar em maior quantidade também. Então, normalmente eu falo para vocês o seguinte, observem aí na região de vocês, ou então online, de que forma que vocês conseguem comprar com facilidade, onde o frete não é muito pesado, né, etc. Porque uma vez que vocês postarem, eu tenho certeza que se tiver feito um bom trabalho, as pessoas vão comprar. E aí, ou então vão pedir igual. E aí, então, você precisa já saber onde tem esses materiais para compra. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu falo que é muito pessoal é porque o resultado dos projetos de macramê, eles mudam, eles se alteram levemente conforme o tipo de cordão que você está usando, a espessura do cordão, etc. Então, eu particularmente vou falar sobre o que eu uso, mas por que eu uso esses? Porque são os que eu mais vendo, as pessoas me pedem mais nesses materiais que eu vou te falar. Tá? Então, eu vendo muito suporte de plantas médio e grande com 4 e 5 milímetros de cordão de algodão trançado simples com enchimento. Esses são o que eu mais vendo. Quando eu comecei o macramê, há 4 anos e meio atrás, eu vendia muito de malha, muito. Então, são cordões que, assim, que tem boa saída. Aqui são esses cordões, tá? Aí vai variar do que você encontra com facilidade realmente na sua cidade. Dá pra fazer suporte de plantas médio e grande com qualquer cordão? Dá. Eu já fiz com cordão náutico, inclusive, gente, com cordão náutico fica lindo, tá? Com fio náutico. Já fiz com fio São Francisco, ele é mais trabalhoso, ele é bem duro, dói as mãos, mas fica lindo também. Ele é mais caro, inclusive, mas fica maravilhoso. Já fiz com barbante 24 fios. Já fiz com o que mais? Nossa, já fiz com tanta coisa. Com barbante fino. Já fiz com
Como é que chama aquele bem rústico? Eu sempre esqueço o nome das coisas, vocês sempre me falam como é que chama. Não é rami, é aquele parecido com rami, né? Esqueci o nome, mas enfim, também já fiz com muita coisa. Suporte de plantas foi o que eu mais já vendi na vida, assim. Eu devo ter vendido milhares, sem exagero, assim. Vendi muito suporte de plantas. Então já fiz com muitos tipos de cordões diferenciados, né? Eu ainda assim vendo mais com o cordão de algodão trançado simples 4mm e 5mm, são os que eu mais vendo. Quando a gente mora num país que não tem nada, nenhum suprimento para fazer macramê, o que comprar de fios e acessórios? Nada, assim, zero. Porque tem tantos materiais de cordão, você pode fazer um macramê com qualquer cordão, né? Não tem uma regra de que você tem que fazer um macramê com X ou Y, né? Você pode fazer com qualquer um. Então, eu não sei, né? Mas vou falar pra você aqui na minha cidade. O que acontece? Quando a gente começa a ter um olhar mais apurado para esses cordões, né? Pro macramê, a gente consegue ver cordões em vários lugares. Então, aqui, a gente encontra cordão em lojas de construção. E não precisa ser o cordão de algodão, qualquer cordão, tá? Dá pra fazer. Você encontra em lojas que trabalham com estofados. Você encontra em lojas de artesanato. Você encontra, assim, em muitos locais, quando você começa a ter esse olhar, você começa a encontrar qualquer cordão. E qualquer cordão serve para fazer macramê. Então, eu começaria, assim, o primeiro ponto que eu falaria para você observe e busque ao seu redor locais que possam vir a ter cordões, tá? Gente, esse negócio do cordão tá em falta, não tá mais, tá? Assim, diminuiu muito, não vou falar pra você que não tá 100%, mas diminuiu muito essa questão do cordão tá em falta. Hoje em dia a gente acha cordão online, assim, ó, num clique, no estalar de dedos. Tá bem tranquilo achar cordão quando você pesquisa por isso, né, quando você contata os fornecedores. Aqui no destaque, lá do IG, do destaque, eu tenho uma lista de fornecedores que inclusive foram vocês mesmos que indicaram. Então, não é possível, tem mais de 30 fornecedores lá, né, e se você contatá-los, se vocês contatar eles, com certeza algum deles vai ter cordão. Então, então tem alguns cordões que estão mais difícil mesmo, né? Mas daí então a gente opta por outro, que a gente busca aquele que vocês encontram com mais facilidade. E claro, gente, a gente tem que se adaptar. E vou falar, e começo falando por mim. Quando eu comecei a fazer macramê, não existia cordão colorido. Não existia cordão colorido. O que eu fazia então? Tinha que me adaptar. Eu usava malha, eu usava um cordão de poliéster trançado, eu usava... como é que chamava aquele cordão? Chamava craft na época, acho que nem sei se existe mais. Era caríssimo também. Eu usava barbante fino. Então tudo isso, não existia cordão colorido. Então eu também tive que me adaptar lá no começo. Hoje em dia, gente, tem 1 bilhão de fornecedores, um monte de qualidade de cordão, um monte de tipo diferente de cordão. Se a gente procurar, a gente acha. Pode ir firme. Começa a ter esse olhar que eu falei pra vocês aí, de olhar onde mais você poderia encontrar cordões sem ser só em lojas de armarinhos, bazares, lojas de artesanato. Tem muitas outras lojas que vendem também cordões. E aí não precisa ser sempre o mesmo cordão, né? Começa a experimentar outros. Quem sabe você não se adapta. Eu não aceito desculpas. Porque eu já vivi isso, tá? Não tô falando por mal, é porque de fato eu já vivi isso. Eu queria comprar cordão, porém, para fazer o curso, para treinar no curso agora. Quero sua opinião, pois não achei material para essa semana. A minha opinião é que você encontre o que tiver mais fácil, mais perto de você. É malha? Faz com malha. É barbante mais fino? Faz com barbante mais fino. Cordão de varal? Faz com cordão de varal. Não vai ficar igual? Não vai. Mas a gente tem que pensar o seguinte... Eu, quando comecei, também não tinha nada disso. Vocês estão começando, vamos com calma, com tranquilidade, com paciência. Sabe outra coisa agora que me veio aqui? Quem vende fita de gorgurão. Gorgurão também dá pra fazer, eu não sei se tem, né, na cidade. Gente, dá pra fazer macramê com fita de cetim, com fita assim, ó. Dá pra fazer macramê com cadarço, dá pra fazer macramê, meu Deus. Um cordão que você tiver já ajuda, eu sei.
Eu sei que às vezes a gente quer o melhor para começar, mas nem sempre isso tá acessível pra gente. Então, o melhor é que a gente comece, independente como. E eu falo isso e eu repito isso pra mim. Vocês acham que eu também não tenho dificuldade? Eu também não sou essa pessoa que fica buscando perfeição? Eu sou, mas eu também tenho as minhas dificuldades. Mas é isso. Uma vez que a gente dá um passo diante ao que a gente quer, a gente consegue, gente. A Borro Cordões tem. Eu sempre, assim, toda vez que eu preciso, a Borro Cordões tem, não tem erro. Vanessa Maio, gente, tem muita empresa que tem, tá? Então, não fica preso nisso não, num tipo específico, tem que ser aquele. Vai ser mais trabalhoso? Pode ser que seja mais fácil? Pode ser. Não vai ficar perfeito como você gostaria? Pode ser. Mas e aí? Não tem problema. Quando a gente fala de um investimento, por exemplo, de um barbante mais fino, a gente não tá falando de um investimento de R$50. A gente tá falando de um investimento de até R$20. Um barbante mais fino, 16 fios, 18 fios. Ele não é tão caro assim, a não ser que você vai comprar um barroco, né? Daí tudo bem. Mas se você for comprar um barbante mais fino, mais simples, só pra você começar, já dá certo, tá? Se você vai comprar um fio de malha, gente, dá pra... Eu ensinei aqui no YouTube como fazer fio de malha com roupas velhas que você tem por aí. Então depois dá uma pesquisada lá em vídeos, em como trabalhar com fio de malha. Então eu ensino você a cortar uma peça de roupa para você fazer os seus projetos, tá? Então aqui eu sempre foco na solução, tá? Não é perfeito, não é como a gente gostaria, mas nunca vai ser. Se for assim, a gente não faz nada, tá? Se a gente sempre esperar a perfeição, a gente não caminha. A gente sempre fica, não, poderia ser melhor, poderia estar melhor, poderia, a gente não sai do lugar, tá? Então, pode ir atrás do que você tiver aí, que você encontrar. Fazer uma cortina. Tem que colocar os fios já no varão, ou ele pode ser feito em qualquer suporte e depois tirar. Vai depender do modelo da cortina que você está fazendo. Normalmente eu já compro, assim, o cliente já paga, né? Na hora que ele paga a encomenda, ele já paga incluso o valor do varão, então eu já faço naquele próprio varão. Mas é possível você planejar o projeto para que depois você tire desse varão e coloque em outro, não tem problema nenhum. Inclusive eu já vendi cortina para fora da minha cidade, cortina grande, tá? Que eu enviei só a cortina, não enviei o varão. É pesado os fios, tá? Vai bastante fio, mas funciona, depende do tipo de projeto e planejamento que você tem em mente. Se for uma cortina que vai com laçadas feitas com argolas feitas do próprio cordão, se vai cortina com argolas já prontas, né? Se você vai já amarrar um nó direto no varão, tudo isso vai fazer diferença. Vamos calcular a quantidade de fios para uma luminária pendente. A gente normalmente, quando a gente calcula a quantidade de fios, quando a gente aprende a calcular a quantidade de fios, a gente aprende a calcular para qualquer peça, não para uma específica, tá? Agora, já que você perguntou sobre esse assunto, todas as vezes que você for calcular a quantidade de cordões, é necessário, primeiro ponto, a gente entender que não existe uma fórmula mágica. Não existe uma fórmula mágica para cálculo de cordões, tá? Não existe calculadora mágica, não existe multiplicar vezes XYZ, não existe isso. Para você aprender o cálculo de cordões, você vai precisar colocar a mão nos cordões. E aí o que isso significa? Primeiro ponto, a quantidade de cordões vai variar do tipo da haste que você está usando, da quantidade de cordões que você está usando, do tipo de cordão que você está usando, da quantidade de nós que você vai fazer, do tipo de padrão que você vai fazer, da sequência de nós que você vai fazer, dos espaços entre os nós que você vai fazer, do tipo de projeto que você vai fazer, da força que você coloca no nó. Tudo isso são variáveis que vão trazer diferença no cálculo de cordões. E como então que a gente aprende a calcular? Uma vez que eu fiz o meu método, né? Que eu aprendi, que eu criei uma forma de calcular. Hoje eu calculo, meu cálculo dá exato, gente. Ó, sobra assim, ó, tá, de cordão. E se eu quiser que sobre mais, aí sim sobra mais. Normalmente peças que eu começo, que é a primeira vez que eu faço, eu sempre deixo uma sobra a mais por causa da criatividade de usar aquilo durante aquele processo. Então, o primeiro ponto comece anotando todas as informações de todos os projetos que você fizer.
Todos. Ah, Priscila, eu vou fazer a semana do macramê sem segredos. Você vai ensinar lá algumas peças, né? Sim, vou ensinar algumas peças. Ué, mas você já deu a quantidade de cordões? Sim, eu já dei. Ainda assim eu tenho que marcar? Sim, tem. Todos os detalhes. Não sei se você sabe, se você usar uma haste diferente do tamanho da minha, a quantidade de cordão que você vai usar é diferente do meu. Então vocês entendem como o cálculo de cordão ele é muito relativo em relação ao tipo de projeto que você está fazendo, à quantidade de cordão, etc. Então tá. Então comece, primeiro ponto, comece anotando todos os detalhes de todos os projetos que você vai começar a fazer a partir de agora. Priscila, eu vou fazer um chaveiro, anoto. Anota qual tipo de mosquetão você usou, se usou argola, se usou mosquetão, qual a medida dele, qual o tamanho do cordão que você usou, quanto sobrou, qual tipo de cordão, qual cor do cordão, qual lote do cordão, tudo, quais os nós você usou, tudo tem que anotar. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa, essa informação tá liberada, isso tudo que eu tô falando aqui pra vocês não é novidade nenhuma, tá? Eu escrevi meu e-book há 2 anos e meio atrás e isso já tá liberado pra vocês há 2 anos e meio atrás. É necessário ler, entender e praticar. Não adianta só vocês também eu falar e vocês não praticarem, tá? O aprendizado, a prática, ela faz parte do aprendizado, tá? Beleza, anotei tudo. E agora, Priscila? Agora você começa a fazer amostras dos nós que você usa com o tipo de cordão que você usa. Uma vez que você começar a fazer as amostras, que você anotar todos os detalhes, você já vai saber quanto você utiliza de cordão, daquele cordão específico, para específico tipo de peça que você vai fazer. Outra informação extremamente importante. Essas 3 informações não andam separadas, elas andam juntas, tá? Informações de anotar tudo, amostras e o tamanho final do seu projeto. Essas são 3 informações que você tem que ter, tá? Inclusive, tem pessoas aí ensinando isso que é um método que eu criei. Então, assim, vai lá, lê o livro, se informa, coloca isso em prática. Vamos fazer que vai dar certo. Tá? Então não tenho como te falar qual o tipo de cordão, quanto cordão você consegue, qual a quantidade de cordão que você vai usar para o projeto que você vai fazer, porque precisaria analisar todos esses itens, tá? É assim, gente, não tem jeito. Tem que se aprofundar, tem que estudar. E o cordão de poliéster serve para cadeira pendente, serve. Só toma cuidado, verificar se ele não é trançado, se não tem possibilidade das pessoas se enroscarem nele. Se ele for, na verdade, assim, todo cordão de algodão é trançado, né? Acontece que o poliéster, às vezes, ele é agulhado. Dá uma olhada se ele desfia. O que você tem que ver, então? Se ele desfia com facilidade, tá? É a única coisa. Se ele desfiar com facilidade, daí eu usaria outro. Os cordões coloridos que eu comprei tem enchimento branco. Gente, a maioria dos cordões coloridos tem enchimento em outras cores. E mais, muitas vezes eles têm um enchimento de outros materiais, né? Então não é só cordão de algodão, mesmo que ele seja de algodão, às vezes ele é misto. Então tem que perguntar para o fornecedor que você está comprando, né? Porque muitas vezes Nossa, meu cabelo já estava zoneado, tirei a blusa. Muitas vezes esse cordão é misto, ele não é 100% algodão. Qual a melhor linha para fazer folhas? Também é muito pessoal, tá? Eu particularmente, Priscila, amo usar o cordão de algodão. Eu tô sem ele aqui. Cordão de algodão trançado duplo. Eu sempre uso ele. Ai, derrubei as coisas pra variar, né? Quem me acompanha já sabe. Eu não tô sem ele aqui perto. Eu sempre uso ele, cordão de algodão trançado duplo, para fazer as folhas. Por que eu gosto muito dele? Mas daí é uma particularidade minha, tá? Eu gosto dele porque ele é grosso e fácil de desfiar. Então, ele dá consistência, ele deixa a folha bem estruturada e é muito tranquilo de desfiar, bem mais fácil do que o cordão de algodão trançado simples. Outras coisas que dá pra desfiar com facilidade são, por exemplo, os barbantes. Mas assim, gente, eu tenho muita alergia do barbante, ele solta fiapo. Então eu particularmente ainda prefiro o cordão de algodão trançado duplo. Não sabe qual cordão é esse que eu tô falando? Vai lá no YouTube,
clica em vídeos, desce os vídeos que tem lá os tipos de cordões para você usar lá. Eu vou demonstrar qual que é esse que eu tô falando, tá? Mas eu uso muito ele. Dá pra fazer com barbante fino? Dá. Dá pra fazer com barbante grosso? Dá. Eu adoro esse que eu falei pra você. Quero saber como que eu consigo fazer uma peça com um pássaro. Você quer fazer um pássaro de macramê, é isso? Nossa, dá pra fazer, gente. Dá pra fazer com nó festonê. Dá pra fazer com nó duplo. Dá pra fazer... Poxa, teria que demonstrar, assim, mas dá pra fazer. Dá pra fazer, tá? Eu ensino a fazer coruja lá no IGTV, no vídeo do YouTube. Dá uma olhada lá, se talvez ajuda. Como você calcula o frete? Olha só, dentro do site do próprio Correios, tem como calcular o frete. Chama calculadora de frete. Depois você dá uma pesquisada. E aí tem, por exemplo, a Melhor Envio também. Dentro do Melhor Envio, você tem uma calculadora de frete lá dentro. Então, os locais que fazem os envios, eles normalmente têm essa calculadora para você conseguir calcular a quantidade do frete, o valor do frete. Você envia os produtos, painéis em caixa de papelão, além de envolver com papel craft? Sim. Principalmente porque, pensa o seguinte, os painéis, eles têm haste. E a haste, ela vai furar facilmente o papel. Então, eu envio com papel, com um embrulho, tá? Tudo que eu faço envio pelos correios, pelo Melhor Envio, pra onde for, eu sempre embrulho ele completo. Com caixa. Sempre reaproveito as caixas, tá? Gente, eu nunca, assim, olha, pra falar que nunca, mentira. Uma vez eu comprei uma caixa, mas porque eu fui enviar pra uma pessoa que era uma blogueira e tal, aí eu comprei a caixa. Mas normalmente eu sempre faço reaproveitamento. Isso, inclusive, faz parte do meu business, do meu negócio, assim. Eu não jogo fora cordão, eu sempre reutilizo. A questão do reuso, eu sempre trabalhei isso muito forte dentro da minha marca. Se você for no meu feed, você vai ver eu falar sobre isso muitas vezes, né? Então eu comunico muito isso pro meu cliente. Então eu sempre usei reaproveitamento de caixas, tá? De papelão. Normalmente eu vou no mercado que tem aqui, na farmácia que tem aqui perto, pergunto se tem caixa. E vai funcionando. Um beijo no coração de vocês. Até mais.